Deus tem uma palavra poderosa aos nossos corações nesta noite. Amém, meus irmãos? Amém. Então vamos fazer a leitura desta noite. Apelo para o socorro divino. Ao mestre de canto, salmo didático para instrumentos de corda de Davi. Quando os efeus vieram dizer a Saúl: não está Davi desviado entre nós? Verso 1. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faça-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Que palavra abençoada, meus irmãos. Assente-se no seu lugar, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Meus queridos irmãos, eu de mim mesmo não tenho nada para você, muito menos para mim. Mas em Deus nós encontramos tudo aquilo que precisamos e aquilo que necessitamos. Somos sujeitos muito pequeno, falho, insignificante. Mas aqui está um Deus que é maior do que os nossos problemas, maior do que as nossas angústias, maior do que todos os demônios que se levantam contra as nossas vidas. E Deus ele tem uma palavra poderosa ao seu coração. Basta apenas você estar sensível, não a minha palavra, mas a palavra de Deus, ministrando aos nossos corações. Não se distraia com nada. Conecte naquilo que Deus deseja falar ao seu coração. Para quê? Para que você possa sair daqui fortalecido pela palavra. Para que você possa sair daqui alimentado pela palavra de Deus. Para que você possa sair daqui edificado através da palavra do nosso Senhor. Irmãos, esses salmos de número 54, né? São salmos bastante ativados, salmos muito fortes. Numa dessas noites, fazendo a minha meditação, a minha reflexão, ali o Senhor falava no meu quarto, na minha intimidade com Ele, trazendo a revelação, a inspiração da palavra do Senhor. E quando nós pegamos a história do salmista Davi, servo de Deus, Davi, quando nós passamos a meditar ali, 1 Samuel, capítulo 16, aonde começa a história desse homem que foi tão usado por Deus, o Davi. Esse homem que era segundo o coração de Deus, o Davi. Quando nós pegamos ali em 1 Samuel, capítulo 16, a palavra vai mostrar o profeta Samuel indo até a casa de Jessé, que era o pai de Davi, para ungir aquele que seria o novo rei de Israel. Interessante quando Samuel chega até a casa de Jessé, os irmãos de Davi, eles são colocados diante do profeta de Deus, e Deus vai dizendo para o seu profeta: não é esse, não é aquele, e muito menos esse, porque o ungido de Deus, o escolhido de Deus, está lá no campo pastoreando as ovelhas do seu pai. Davi não havia sido escolhido pelo seu pai, não havia sido escolhido pelo profeta Samuel, mas havia sido escolhido por Deus. E é dessa forma que Deus age, que Deus faz. Geralmente aqueles que são escolhidos por Deus são aqueles que não são escolhidos pelos homens. Geralmente Deus chama aqueles que não são chamados pelos homens. Por que, irmão Hélio? Porque geralmente o homem escolhe aquele que é grande, Deus escolhe aquele que é pequeno. O homem escolhe aquele que é forte, Deus escolhe aquele que é fraco, para fazer uma obra poderosa
se exaltar ou se vangloriar diante da presença de Deus. Possivelmente eu falo com escolhidos e escolhidas essa noite. Por quê? Porque você possivelmente é fraco. Como eu sou fraco. É pequeno. Como eu sou pequeno. Mas nosso Deus é grande e é forte. Aleluia! Glória a Deus. Então não se sinta entristecido se você não foi escolhido pelos homens. Alegre o teu coração, porque escolhido por Deus você foi. Nós somos escolhidos por Deus para fazer a obra de Deus, para levar a palavra do Senhor Deus, para exercermos o ministério que Ele confiou em nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus. A palavra fala que assim que Davizinho recebe a unção, ele volta para o campo, para de trás das malhadas, mesmo já sendo consagrado a rei, e volta para o campo. E a palavra fala que ali agora no campo, pastoreando, imagino eu que Davizinho dedilhando a harpa, louvando o nome do Senhor, quando se levanta aquele urso feroz, tentando atacar as ovelhas. Davi parte da cima daquele urso e mata. Não demora muito, agora vem o leão, voraz, feroz. Mais uma vez, Davi se levanta, cheio de fé, de coragem, e mata aquele leão. Irmão, isso é muito forte, porque, pensa comigo, nenhum homem, uma pessoa adulta tem chance diante de um leão, ou diante de um urso. Agora imagine uma criança, imagine um adolescente por volta dos seus 17 anos, possivelmente Davi tinha. Se nenhum adulto tem chance diante de um leão, de um urso, quanto mais uma criança, um jovem ou um adolescente. Mas Davi mata aquele leão e aquele urso. Sabe por quê? Porque a unção de Deus estava na vida dele. Por causa da presença de Deus que estava na vida do menino Davi. E é isso que Deus colocou no meu coração. E quando eu tenho a presença de Deus na minha vida, quando eu tenho a unção de Deus na minha vida, quando o Espírito Santo de Deus habita na minha vida, a unção de Deus me capacita a vencer problemas muitíssimo maiores do que eu, mais fortes do que eu, mais grandes do que eu. Se a unção de Deus está na tua vida, se a presença de Deus está na tua vida, não tem urso, não tem leão que vai te despedaçar, que vai te devorar, porque maior é aquele que está com você do que aquele que se levanta contra a tua vida. Aleluia! Traz no teu coração. A unção de Deus nos capacita a vencer problemas muitíssimo maiores do que nós. É por isso, hoje é culto de obreiros, né? O obreiro tem que ter a unção de Deus na vida dele. O obreiro tem que estar cheio da presença de Deus na vida dele. O obreiro tem que estar cheio da presença de Deus. Porque infelizmente tem muitos obreiros que estão vazios na presença de Deus, estão vazios na unção de Deus, porque já não busca mais, já não ora mais, já não tem a vida voltada para a palavra de Deus, já não se consagra mais, e o azeite está diminuindo. É tempo de buscar azeite, é tempo de buscar a presença de Deus, é tempo de buscar a unção das nossas vidas. Aleluia! Porque eu tenho certeza que se Davi não tivesse a presença de Deus na vida dele, aquele urso, aquele leão, teria feito ele aos pedaços. Tem gente aí que está sendo despedaçado pelo urso e pelo leão, porque já não busca mais a presença de Deus, já não desce mais nas madrugadas, já não se consagra mais diante da presença de Deus, e a carne está tomando conta, o mundo está tomando conta, e a pessoa está cada vez mais fraca espiritualmente. Por isso o Senhor fala para você e para mim essa noite que é
tempo de buscarmos a presença dEle, é tempo de buscarmos a unção que vem do céu, é tempo de buscarmos o Espírito Santo para com as nossas vidas, aleluia! Porque sem a presença de Deus, nós somos muitos vulneráveis aos ataques do inimigo. É verdade? Então imagina eu Davi matando aquele urso, despedaçando aquele leão, porque a unção de Deus estava na vida dele. Davi é um pastor de ovelhas. Agora a parte da introdução vai para nós que somos pastores, temos um rebanho sobre as nossas responsabilidades. Se eu tenho a ciência de que a unção de Deus está na minha vida, eu como pastor eu não posso de forma nenhuma fugir quando o urso e o leão se levantam contra as ovelhas. Eu tenho que partir para cima desse urso. Eu tenho que partir para cima desse leão. Infelizmente eu conheço pastores que quando o urso e o leão se levantaram, eles correram do urso, fugiram. Ou seja, são os problemas, as dificuldades, os ataques do inimigo. Uma vez que eu sou pastor, eu tenho uma responsabilidade entregue a mim. Eu tenho ovelhas sob a minha responsabilidade. Eu tenho que enfrentar aquele urso e aquele leão quando ele se levanta contra as ovelhas. Aleluia! Glória a Deus. A palavra fala que Davi era aquele moço que serviu os irmãos que estavam na guerra contra a Síria, contra os inimigos. Eu acho bastante interessante, meus queridos irmãos, porque a palavra fala que Davizinho ele corria, levava a marmita, né? Levava água para matar a sede dos irmãos dele que estavam em guerra. Ou seja, Davi ele serviu os irmãos. E se eu falar para você que uma das coisas que mais agrada a Deus é quando nós nos disponibilizamos para servir os nossos irmãos. Tem gente que quer ser servido, mas não tem disposição para servir ninguém. Verdade? Tem gente que quer ser abençoado, mas não tem disposição para abençoar a vida de ninguém. Deus não se agrada disso. Davizinho se disponibilizava para servir os irmãos que estavam na guerra. E eu quero dizer isso para você: quando você se envolve na guerra do Senhor, quando você se envolve na obra do Senhor, pode ter certeza que Deus vai levantar pessoas para suprir a sua necessidade, para trazer a tua água, para trazer a tua marmita, para suprir a tua necessidade. Aleluia! Glórias a Deus, porque isso é o que eu mais vivo na minha vida ministerial. Quantas e quantas vezes eu já não vi Deus usando Davizinhos para trazer a água para matar a minha sede, para trazer o pãozinho para saciar a minha sede, para eu continuar a estar ali guerreando as guerras do Senhor. Então, quando nós nos entregamos para fazer a obra de Deus, pode ter certeza que Deus vai usar pessoas para suprir a tua necessidade, porque quando você cuida daquilo que Deus confiou nas suas mãos, Deus vai usar pessoas para cuidar de você, Deus vai usar pessoas para te abençoar, Deus vai usar pessoas para suprir as nossas necessidades. Aleluia! Glória a Deus! Os irmãos entendem a palavra do Senhor essa noite? Essa palavra está alimentando você, essa palavra está falando ao seu coração, dos irmãos. Eu não falo aquilo que eu quero, eu falo aquilo que Deus põe no meu coração. E essa palavra, ela trouxe um grande fortalecimento para a minha alma, para o meu espírito, porque a palavra de Deus, ela é aquele pãozinho que sacia, que alimenta a fé, a esperança nos nossos corações. Aleluia! Glória a Deus! Interessante aqui que em uma dessas passagens, a palavra fala aqui para os irmãos de Davi. Ele fala para Davi: por que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto?
Interessante, né, irmãos? A palavra fala que Davi havia deixado as ovelhas sob os cuidados do guarda. O que é isso, irmão Éder? É a responsabilidade que o pastorzinho Davi tinha com o aprisco, com a ovelha, com as ovelhas. Quando ele vai levar a marmita para os irmãos na guerra, ele não deixa as ovelhas sozinhas. Ele coloca o guarda para cuidar, para guardar aquelas poucas ovelhas. O que Deus falou no seu coração, irmão? Deus falou no meu coração que ainda que sejam poucas ovelhas, eu tenho que cuidar com todo amor, eu tenho que apacentar com toda a responsabilidade. Porque senão, naquele dia, o Senhor vai pedir contas para mim. É verdade, irmãos? A gente percebe que foi por isso que Deus tirou Davi, né, irmãos? Colocou Davi sobre o mundo. Por quê? Porque quando eu sou fiel no pouco, no muito eu serei acrescentado. As ovelhinhas eram poucas, mas Davizinho foi fiel no pouco. E lá na frente, papai tirou ele no pouco e colocou ele no muito. O Senhor está dizendo para você e para mim essa noite: se nós formos fiéis no pouco, no muito, Ele nos acrescentará. Mas tem que ser fiel no pouco. No pouco salário que você recebe, nas poucas ovelhas, nas poucas oportunidades, do pouco pão, do pouco peixe. Se nós formos fiéis no pouco, o Senhor nos acrescentará no muito. Mas se nós formos infiéis no pouco, não tem como desfrutar do muito que Deus tem para as nossas vidas. Porque tem pessoas que não prosperam financeiramente porque é infiel no pouco. Ganha pouco, mas não dizima, não oferta, nunca vai experimentar o muito de Deus. Nunca vai viver uma multiplicação de pães e peixes se é infiel no pãozinho e no peixe. Palavra de Deus, irmãos. Revelação pura da palavra de Deus. Se Davi fosse infiel no pouco, ele não teria experimentado muito de Deus. Ele experimentou muito de Deus porque foi fiel no pouco. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar assim. Se você for fiel no pouco pão, Deus multiplica o pão. Se for fiel no pouco peixe, Deus multiplica o peixe. Independente do deserto que você possa se encontrar. Porque quando Jesus traz a multiplicação de pães e peixes, o povo, a multidão, não estava no jardim, estava no deserto, mas no deserto eles viveram a maior multiplicação de pães e peixes da vida daquele povo. Porque o deserto não impede o poder de Deus de agir na minha vida. O deserto não impede a palavra de Deus de se materializar na minha vida. O deserto não impede as promessas de Deus se concretizarem na minha vida. O que impede o agir de Deus, o que impede a materialização da palavra de Deus é o pecado, é a desobediência, é a teimosia, é a rebeldia. É por isso que grande parte do povo sai do Egito, mas morre no deserto, porque no deserto eles foram infiéis. No deserto eles desagradaram a Deus. No deserto eles murmuraram. No deserto eles tiveram insatisfação nos seus corações. Está no deserto, agradeça a Deus. Está no deserto, seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida. Porque crente que murmura no deserto, fica no deserto. Crente que murmura no deserto, morre no deserto. Não é depois que fica no deserto terrível. Seja fiel a Deus. E Deus será fiel para você. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra fala que lá na frente, né? Davi agora vai
duelar com o gigante Golias, que já está há 40 dias afrontando o povo de Israel, o povo de Deus. Deus prepara Davi para derrubar o gigante. A palavra fala que com uma funda, né, e uma pedra, Davi derruba o gigante. E a palavra fala que agora Davi, ele passa a fazer parte do exército do rei Saul, como escudeiro do rei Saul. Mas não demora muito para que o rei Saul, que até então havia se tornado amigo de Davi, começa a olhar Davi com maus olhos. Porque Saul era amigo de Davi, mas quando Davi começa a crescer, quando Davi começa a se destacar, quando Davi começa a sobressair, Saul, que olhava com bons olhos para Davi, começa a olhar Davi agora com maus olhos. Isso é forte, irmãos. Por que é forte, irmão? Porque eu nunca vi um inimigo se tornando amigo. Mas eu estou cansado de ver muitas das vezes um amigo se tornando inimigo. Você já presenciou isso? O fulano era amigo, né? Enquanto a pessoa não crescia e não se destacava, depois que passou a crescer e a se destacar, passou a olhar aquela pessoa como inimigo, como adversário. E isso é o que mais acontece, meus irmãos. A pessoa começa a crescer na empresa, né? Aquele colega de empresa começa a olhar aquela pessoa com maus olhos, tendo ela como sua inimiga. E se eu falar para você que isso acontece até dentro de igreja? Você acredita nisso? Às vezes o obreiro começa a se destacar, Deus começa a levantar o ministério dele, só que lá dentro daquela igreja tem um Saul, perturbado, endemoniado, corrompido, e começa a olhar aquela pessoa que está crescendo ministerialmente com maus olhos. Ou exatamente o que Saul fez com Davi, e infelizmente é o que mais acontece por aí. E olha que Saul era ungido de Deus, porque tanto o profeta Samuel que havia ungido Davi, também havia ungido Saul. Mas Saul se corrompe, Saul se perde. Por quê? Porque não guardou o coração, porque a presença que estava na vida de Saul se retira da vida de Saul. Então o fato de eu ser ungido de Deus não quer dizer que eu não estou propício a cair, que eu não estou propício a me corromper, porque se eu não vigiar, se eu não guardar o meu coração, eu posso cair, eu posso me corromper. Não é porque há uma unção pastoral na minha vida que eu estou seguro ou protegido da queda ou da corrupção. O que me protege da queda e da corrupção é guardar o meu coração, é tirar a mágoa do coração, é tirar a inveja do coração. Porque não adianta nada. Glória a Deus. Aleluia. Como está o seu coração nessa noite? Como está o teu interior nessa noite? Seu coração é como o coração de Davi ou é como o coração de Saul? O que está dentro do teu coração? Você é aquela pessoa que se alegra com a vitória do teu irmão? Ou você é aquela pessoa que se entristece quando o seu irmão vence? É necessário fazermos essa autoanálise, meus irmãos. Porque o nosso coração tem que ser um coração bom. Não pode ter mágoa, não pode ter inveja, não pode ter malícia. Recomendo-se o coração de criança, como que é o coração de criança? É puro, é humilde. Tanto é que Jesus chega a dizer que quem não se humilhar, a exemplo de uma criança, de modo algum encarnar no reino dos céus. Porque o reino dos céus não é de que orgulho
O reino dos céus não é de quem quer derrubar o outro, não é de quem está invejando aquilo que o outro tem. O reino dos céus é de quem é humilde, é de quem se despoja, é de quem se esvazia das coisas desse mundo. Como está o nosso coração nessa noite? Como o coração de Davi? É como o coração de Saul. Aleluia, Jesus. A palavra fala que agora Saul, com todo o exército de Israel, começa a perseguir Davi implacavelmente. Davi ficou pouquíssimo tempo no palácio e agora tem que fugir do palácio. Tem que largar tudo para não morrer em conta da fúria do endemoniado, do invejoso Saul. Porque Saul agora, com todo o exército israelita, começa a perseguir Davi. Começa a perseguir Davi pelos desertos. Começa a perseguir Davi em meio às cavernas. E foi muito tempo, irmãos, que essa perseguição durou na vida de Saul e Davi. Quem sabe eu estou falando com Davi aí, que o Saul tem te perseguido. Por que o Saul tem perseguido, irmão? É por causa da promessa que está na tua vida. Porque muitas das vezes ele não aceita o que Deus tem na sua vida. Porque ele acha que consegue frustrar ou parar, atrapalhar os projetos de Deus na tua vida. Mas fica em paz, fica tranquilo, fica sossegado, porque o quarto homem da fornalha é com você e é comigo. E a palavra fala que ele, em nenhum momento, Deus entregou Davi nas mãos de Saul. Deus não vai entregar você na mão dos seus perseguidores. Deus não vai te entregar nas garras desse inimigo. Deus não vai te entregar nas garras desse Saul. Basta apenas você continuar e prosseguir em confiar no nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! 1 Samuel capítulo 23, a palavra fala que o servo Davi agora está se refugiando, se escondendo no deserto de Zif. E Saul, louco, desesperado, para matar Davi. A palavra fala que agora o povo, por nome de Zifeus, um povoado próximo, ali no deserto, fiéis e aliados a Saul, eles chegam para Saul e falam: olha aí, Saul, o Davi aqui, quando ele você quer matar, está escondido lá no deserto de Zif. Ou seja, olha a traição. Tanto é que o título lá em 1 Samuel capítulo 23 está escrito dessa forma: a traição dos Deus. Por que, irmão? Porque infelizmente o deserto é um lugar de traição. O deserto, Davi foi traído pelos Efeus. Mas não é somente no deserto, não, porque Jesus também foi traído. Não foi estando no deserto, mas foi estando no jardim de Getsemane. Nosso Senhor Jesus foi traído por um dos seus discípulos, Judas Iscariotes. O que eu aprendo com isso? Tanto o deserto como o jardim é lugar de traição. Enquanto estivermos nesse mundo, estamos propícios a sermos traídos. Por isso que a nossa confiança deve estar somente no nosso Deus. Porque se tem alguém que não vai nos trair, que não vai nos enganar, que não vai mentir para nós, esse alguém é o nosso Deus. Aleluia! Mas as pessoas em geral, em algum momento ou outro, ela pode te trair. Ela pode trair a sua amizade, ela pode trair a sua confiança. Por isso, toma cuidado e vigia com seus amigos, com as suas amizades, porque a palavra fala que enganoso é o coração do homem. Como eu vou confiar em algo que é enganoso? Por isso que a minha confiança tem que estar em Deus, unicamente em Deus. Então, no deserto, Davi acaba de ser traído, e a palavra fala que o rei Saul, enfurecidamente, com todo o exército, ele entra deserto adentro para tentar matar Davi. E o que acontece agora, irmão? Acontece que Davi, ele
começa a fazer essa oração que eu li com você, que é o Salmo de número 54, para você entender com profundidade. O Salmo de número 54 é uma oração que Davi faz depois de ser traído, estando no deserto em Zif. Talvez eu estou falando com alguém que você foi traído pelo teu amigo, traído pelo teu cônjuge. Talvez eu estou falando com alguém aí que você se vê em um deserto terrível e a direção de Deus para você é fazer o que Davi fez. O que Davi fez? Davi orou, Davi clamou, Davi buscou a face do Senhor. Irmão, eu estou num deserto terrível. Eu fui traído minha confiança. Que eu coloquei uma pessoa. Então o Senhor está falando dessa forma para você, para mim. Ora, clama. Irmão, eu estou num deserto terrível. Tá? Então ora. Busca a face de Deus. Foi o que Davi fez, irmão. Você quer ver? Olha só. Escuta, ó Deus, a minha oração. Quer dizer, ele estava orando. Dá ouvidos às palavras da minha boca. Ele está no deserto fazendo o quê? Está orando. Está no deserto? Ora. Porque crente que não ora perece no deserto. Crente que não ora morre no deserto. Crente que não ora não consegue ter força para caminhar e sair do deserto. Então experimenta orar em meio a esse deserto. Experimenta orar em meio a essa situação. Experimenta orar em meio a essa crise. Experimenta orar dentro dessa prisão. Experimenta orar no fundo desse calabouço que eu duvido. Se Deus não te atende, se Deus não te responde, se Deus não envia o anjo para te livrar, para te guardar, para te proteger. Está no deserto, ora. Está no deserto, busca a face de Deus. Está no deserto, vem para a igreja. Porque fica reclamando no deserto, fica murmurando no deserto, fica querendo colocar a culpa nos outros. Não vai trazer solução, não vai mudar sua vida, não vai mudar sua escolha. E tem gente, quando cai no deserto, começa a reclamar. E eles que saem até calavrando a boca dele. Eu estou falando de crente. O diabo derruba e aprende. Agora, quando o crente invoca a Deus dentro do deserto, quando ele clama a face do Senhor dentro do deserto, Deus enviou. Deus cria um caminho e faz a pessoa sair daquele deserto. Irmãos, eu estou pregando a minha própria vida. Pela misericórdia de Deus, eu estou um pouquinho mais de 8 anos já nessa caminhada levando a palavra de Deus. Ah, mas se você estiver passando um tipo de deserto que eu já passei. Ah, se você soubesse um tipo de deserto que eu já tive que enfrentar e suportar para estar aqui. E por que eu estou aqui? Porque Deus tem me dado forças, é porque eu aprendi que no deserto eu não posso ficar murmurando, reclamando. Eu tenho que buscar ajuda em Deus, o socorro em Deus, a provisão em Deus. Aleluia! Deus, não sei de quem se falar. Eu só sei de Deus, você está dizendo para você, ora dentro desse deserto. E você vai ver o que Ele vai fazer contigo dentro desse deserto. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. É a situação da vida, irmãos. Na oração ele falava para Deus, Senhor, os insolentes estão se levantando contra mim. E os violentos estão procurando tirar a minha vida. Era Saul, com todo o exército, tentando matar a vida. E eu vou dizer uma coisa, irmão, isso daí, se você for parar para meditar,
chega até a ser uma loucura. Por que loucura? Porque mexer com gente que ora, mexer com mulher de oração é perigoso. Mexer com homem de oração é perigoso. Mexer com jovem que ora é muito perigoso. Por quê? Porque Deus se levanta para bater, Deus se levanta para proteger, Deus se levanta para fazer justiça. Mais louco do que quem está no hospício é quem se levanta com quem tem intimidade com Deus. Mais louco do que está no hospício é quem se levanta com homem e com mulher que tem vida de oração. É muito perigoso isso. Muito perigoso. Porque Deus protege. E a palavra do Senhor fala: não maltrateis os meus ungidos, nem toqueis os meus profetas servos. E da vera ungido do Senhor. Eu estava lendo esse versículo aqui, irmãos. O Senhor me levou lá em Reis. A palavra fala que o servo do Senhor, rei de Judá, rei Ezequias. A palavra fala que um rei tirano, rei Senaqueribe, rei da Síria, ele se levanta para tentar invadir as terras de Judá, para tentar matar o servo de Deus, rei Ezequias. A palavra fala que Senaqueribe, na sua arrogância e prepotência, ele afronta tanto o servo de Deus, Ezequias, como o próprio Deus. Olha a loucura desse rei ímpio, esse rei tirano, que é o rei da Síria. Por que não é? Porque uma coisa é alguém se levantar para afrontar nós. Outra coisa é se levantar para afrontar Deus. E o que tem de reis por aí, presidentes, políticos, autoridades políticas, que na sua arrogância, na sua prepotência, se levanta e fica batendo de frente com o servo de Deus, fica batendo de frente como líder de igreja. Quando chega na aldeia, na audácia de bater de frente com o próprio Deus. É a pior arrogância do homem, é bater de frente com Deus. Eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Até hoje eu não vi ninguém que bateu de frente com Deus e que não foi parado na cara do povo, que não foi humilhado, que não foi destruído. A palavra fala que agora o rei Senaqueribe escreve uma carta ameaçadora e ele envia essa carta para o rei Zedequias. Zedequias faz o que? Ele pega a carta e vai para o que simbolizava aquela carta? O problema, a afronta, a ameaça. Deus quer dizer para alguém nessa noite: estão te ameaçando, tem alguém Senaqueribe te afrontando. Vem para casa do Senhor. Vem apresentar essa afronta, vem apresentar esse problema na presença de Deus. Por quê? Porque não vale a pena bater boca com quem está me afrontando. Não vale a pena bater boca com esse Senaqueribe que está se levantando contra a minha vida. Só bate boca com o Senaqueribe quem não conhece a Deus e não tem intimidade com Deus. Mas aquele que conhece a Deus, por mais difícil que seja, ele se cala diante da afronta. Tem gente que está perdendo a batalha porque na hora de calar, está falando, está deixando de usar o joelho para usar a língua, está deixando de usar o joelho para usar a força do braço, e vai perder a guerra, vai perder a batalha, porque tem guerra, tem batalha, e não, eu vou conseguir vencer com a minha língua, com a força do meu braço, mas é com o joelho, é com oração, é com clamor. Meu Deus! Tem gente que está perdendo a guerra porque está usando a língua, não é para usar. Está usando a língua. Está usando a força do braço. Está usando a espada.
do que usar o joelho. Usa sim a sua língua, mas usa para orar. Usa para clamar aquele que tem o socorro diante dessa luta, diante desse problema. Ezequias vai no templo orar. E você sabe o que acontece? Deus envia um só anjo no céu e mata mais de 180 mil soldados que compunham o exército do rei da Síria. Quantos soldados? 180 mil soldados. Homens de guerra, homens valentes. Um só anjo derrota, mata, destrói, fere 180 mil soldados, ou seja, todo o exército do adversário. Eu estou dizendo isso detalhadamente para você entender a profundidade da revelação. O que significa isso, meu irmão? Naquele dia, Deus humilhou o rei da Síria. Tanto é que a palavra fala que o rei da Síria, ele corre para Damasco com a cabeça coberta, envergonhado pelo que havia acontecido. E tem uma coisa, gente, nessa noite, quando você ora, Deus envia um anjo para envergonhar aquele que está tentando te envergonhar, para humilhar aquele que está tentando te humilhar, porque foi o que aconteceu. O rei da Síria, um só anjo matou 180 mil soldados do exército. E Jesus não falou sobre isso, não falou. Aquele que se exaltasse seria humilhado. E o rei da Síria se exaltou e foi humilhado. Mas por outro lado, Jesus também falou, né? Aquele que se humilhar será exaltado. Se eu me exaltar, eu serei humilhado. Mas se eu me humilhar diante de Deus, eu serei exaltado por Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, querido irmão, toma cuidado, né? Porque tem gente que consegue conquistar alguma coisa na vida. Tem pessoas que conseguem alcançar algum patamar na vida. O narizinho empina. A pessoa ela perde a autoridade, começa a aflorar o coraçãozinho dela, o orgulho, a arrogância, a vaidade. E o pior é quando ela começa a achar que tem o direito de se levantar na vida de alguém. Nós entendemos uma coisa nessa noite: quanto mais Deus te usa, mais você tem que se humilhar na presença dele. Quanto mais Deus te torna grande, mais pequeno você tem que se tornar. Quanto mais Deus coloca coisas na tua vida, mais você tem que se humilhar na presença de Deus. Por que, irmão? Porque a nossa carne, ela é propícia à vaidade. Ela é propícia à arrogância. Ela é propícia à jactância. Por isso que Jesus sempre nos ensinou muitíssimas vezes a nos humilharmos diante da presença de Deus. Quando Jesus nos ensina a humilhar, não é somente para na frente Ele nos honrar, mas é para que a gente possa nos manter em uma posição humilde. Porque o nosso Deus é humilde. Deus não é vaidoso, nós não podemos ser vaidosos. Deus não é orgulhoso, nós não podemos ser orgulhosos. Orgulhoso é o diabo. Arrogante é o inimigo. E quis ser melhor do que Deus. Quando a pessoa ela tenta ser melhor do que os outros, na verdade, a síndrome do inimigo está fazendo parte da vida dela. A arrogância procede da carne, mas a humildade procede do Espírito. Aleluia. Deixa eu ler só mais um versículo aqui para não dar término essa palavra tão abençoada. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem sustenta a vida, Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome ao Senhor, porque é bom. Você gosta de louvar o nome do Senhor? É bom, é maravilhoso, né, verdade?
Só que quando Davi está louvando o nome do Senhor, ele está onde mesmo? No jardim que ele está? Quando ele está louvando o nome do Senhor, ele está onde? No deserto. Louvar a Deus quando estamos no jardim é fácil. Também louvar a Deus é quando a gente vai no deserto. Louvar a Deus dentro do palácio é fácil. Eu quero ver louvar a Deus é no fundo da gruta, da caverna. O que o Senhor está dizendo para nós, mulher? Louve a Deus independente das circunstâncias. Está no deserto, louva a Deus. Está no jardim, louva a Deus. A porta se abriu, louva a Deus. A porta se fechou, louva a Deus. Está saudável, louva a Deus. Está enfermo, louva a Deus. Está feliz, louva o nome do Senhor. Estou triste. Prossiga a louvar o nome do Senhor. Não louve o nome do Senhor somente porque as circunstâncias estão boas ou agradáveis. Mesmo que elas estão desagradáveis ou não estejam boas, prossiga em louvar o Senhor. Então, será a mensagem do Senhor aos nossos corações. Versículo 7. Pois me livrou de todas as tribulações. Davi estava tribulado e Deus fez o quê? Livrou de todas as tribulações. É o que Deus vai fazer conosco. Deus vai nos livrar de todas as nossas tribulações. E por fim, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Davi tinha muitos inimigos. Você tem inimigos também? Tem? Então Deus vai encher os seus olhos com a ruína dos seus inimigos. Mas esses inimigos aqui não é aquele vizinho que não gosta de você. Não é aquela pessoa que te deseja o mal. Porque Paulo falou que a nossa guerra não é contra os homens, não é contra os seres humanos, é contra os demônios, é contra os principados e as potestades. Então esse inimigo aqui, esse problema, esse demônio, essa enfermidade, essa situação difícil que você tem passado, Deus está dizendo dessa forma que Ele vai encher os nossos olhos com a ruína dos nossos inimigos, dos nossos adversários. Deus vai cumprir as promessas dele em nossas vidas e aquilo vai encher os nossos olhos. Nós vamos olhar com muito gozo, com muita satisfação, com muita alegria nos nossos corações, porque se tem uma coisa que Deus é fiel. Deus não é um equivalente definido para ser repetido. Quando falar, não cuidar, que prometido não realizar. Então descansa na palavra de Deus. Espere na palavra de Deus. Porque Deus é de cada um de nós. E é isso que importa. Foi o que Paulo falou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é com você. Uma perdição do Senhor. Queria chamar você em paz, colocar em pé, se puder. Fazer uma oração. Abençoado. Só de pé, Deus. Maravilhoso Deus e soberano Pai. Papai, acabamos de ler a tua palavra. Eu tenho certeza que o Senhor falou poderosamente em cada coração nessa noite. Pai, eu não sei se tem alguém sendo perseguido, se o inimigo está perseguindo implacavelmente, mas eu sei que o Senhor é aquele que vai à nossa frente, nos dando vitória contra os nossos perseguidores. Pai, venha abençoar a tua igreja. Pai, que venha abençoar, Pai, as suas ovelhas.